Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite aos que estão aqui na Igreja Matriz São Sebastião, aqui em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e também a todos vocês que vão nos assistir depois pela internet. Estamos na nossa vigília de adoração, fazemos durante as sextas-feiras, durante a Quaresma. E a gente tem o nosso momento de pregação agora. Eu sou Celso Deretti, missionário aqui da Arquidiocese de Florianópolis, estado de Santa Catarina. E eu vou tomar hoje o texto do Salmo 85, o Salmo de Davi, e vou tomar o versículo 8 do Salmo 85. Diz o seguinte: não há entre os deuses um que se compare a vós, Senhor. Não existe obra semelhante à vossa. Veja, aqui existe um tesouro escondido aqui, um segredo muito grande. Não há entre os deuses um que se vos compare, Senhor. Não existe obra semelhante à vossa. De qual obra Davi está falando aqui? Ele está falando da nossa justificação. Santo Agostinho, ele diz que a justificação do pecador é uma obra maior do que a criação do céu e da terra. E ele diz que, por quê? Porque a justificação do ímpio permanecerá para sempre, enquanto que os céus e a terra desaparecerão. Mas quem é este ímpio? Quem é esse pecador? Sou eu? É você? Somos todos nós. Viu? Essa palavra aqui, ela é para mim, é para você. Então a obra da qual está falando Davi aqui é a obra da redenção realizada em Cristo Jesus. O Senhor nos redimiu, Ele nos salvou. E não existe obra que se compare a essa. Meus queridos, aqui tudo, vamos voltar aqui. Qual é o maior desejo do coração do homem? Qual é o maior desejo do meu coração, do seu coração? O maior desejo é viver eternamente. Nós perseguimos isso a qualquer custo. Nós queremos viver eternamente. Detalhe, esse desejo está inscrito no nosso coração, fora das nossas possibilidades. E é por isso que Jesus desceu à terra, para realizar esse nosso desejo. Nos dar o quê? A vida eterna. Nos dar o quê? A vida eterna. E aqui nós vamos nos confrontar com a realidade da morte. Hoje teve missa aqui, participamos da missa às 7 horas aqui, e tinha 2 missas de 7º dia. Nós sabemos que nós vamos morrer. O inescapável dia de nossa morte já está decretado. Então, mas para a fé, meus irmãos, para a fé, nós que cremos, nós crentes,
Nós sabemos que a morte, ela não é o fim, é uma porta de entrada para a eternidade. E quero dizer para você, será o dia mais feliz da sua vida, o dia da sua morte. O dia mais feliz da sua vida. Para o crente, para aquele que crê, para aquele que sacrifica a sua vida pelo Evangelho, será o dia mais feliz, o dia mais glorioso. Tanto assim que nós ansiamos também pelo dia do julgamento final, do juízo final. Você não espera isso? O dia do juízo final? Nós que cremos, nós que vivemos uma vida, que procuramos viver uma vida de santidade, nós ansiamos por esse dia, em que vai ser feita a justiça, em que o Senhor descerá, o Senhor Jesus descerá do céu, em glória, poder, majestade, com todos os anjos, e Ele vai honrar diante de todos a você. Você será honrado. Você sabia disso? Diante de toda a humanidade, você será honrado publicamente e os maus serão desonrados publicamente. E como falei na pregação anterior, nós sabemos até o local do juízo final. E sabemos exatamente onde Jesus descerá. Jesus descerá no mesmo local onde Ele ascendeu ao céu. Que local é esse? É o Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém. O Senhor Ele ascendeu aos céus no Monte das Oliveiras e Ele descerá em glória, poder, majestade no mesmo local. E o Monte das Oliveiras ele é separado de Jerusalém pelo Vale de Josafá. Josafá, se você procurar ali, perguntar para o Google o que é Josafá, significa literalmente juízo de Deus, ou Deus julga. Então nós sabemos que o palco do juízo final será o Vale de Josafá, aos pés do Monte das Oliveiras, onde Jesus descerá em glória, poder e majestade. Então nós aguardamos esse dia. Nós esperamos, Maranata, Maranatá, o Senhor vem Senhor Jesus, não é verdade? Nós não rezamos isso? Veja, nós aguardamos com ansiedade a segunda vinda de Jesus. E veja, aqui que está a maravilha da fé, meus irmãos. A maravilha da nossa fé é que nós temos a certeza de que todas as promessas de Deus são verdadeiras. Que tudo o que o Senhor promete na sua palavra, Ele cumpre fielmente. E qual é a maior promessa de Deus para nós? É a vida eterna. A vida eterna. Essa é a maior promessa. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Para nós, irmãos, não há nada absolutamente mais importante do que a vida eterna. O Senhor diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, certo? Então, aqui, se você pegar lá Lucas, tem uma severa advertência de Jesus. Estamos agora no período da Quaresma, onde toda a pregação ela se concentra na conversão, na mudança de vida. E lá em Marcos, o Senhor Jesus, Ele faz uma severa advertência a cada um de nós.
que é de arrepiar os cabelos. Ele diz assim, lá em Marcos capítulo 9, versículos de 43 até o 49, diz assim, olha só, presta atenção, se a tua mão for para ti ocasião de queda, corta. Melhor te é entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos ires para a geena, para o fogo inextinguível. Falando aqui do fogo do inferno. E ele completa aqui dizendo o texto, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu pé for para ti ocasião de queda, corta-o fora. Melhor te é entrares coxo na vida eterna. Aonde? Na vida eterna, do que tendo dois pés, seres lançado à geena do fogo inextinguível, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu olho for para ti ocasião de queda, arranca-o. Melhor te é entrares com um olho de menos no reino de Deus, do que tendo dois olhos, seres lançado à geena do fogo, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga, porque todo homem será salgado pelo fogo. Aqui que está, amados, a grande realidade. O Senhor, Ele diz aqui, o Senhor é clemente, o Senhor é bondoso, o Senhor é compassivo. O Senhor, Ele veio justamente para nos salvar. Ele veio ao mundo para quê? Para nos salvar. Essa palavra aqui de Marcos quer nos lembrar da terrível realidade do pecado. O salário do pecado é a morte. É um problema aqui, porque, como disse o Papa Pio XII, o pecado do século é a perda do sentido do pecado. E nós conhecemos muito bem que, aos olhos humanos, hoje nada mais é pecado, né? Nada mais é pecado. Se perdeu completamente o sentido do pecado. As pessoas pecam como se fosse a coisa mais inofensiva e não percebem que, fazendo pouco caso da graça de Deus, estão colocando em risco a salvação eterna da própria alma. Jesus diz: estreita é a porta que conduz à salvação, e são poucos os que entram. Larga é a porta, amplo é o caminho, espaçoso, que conduz à perdição, e muitos são os que por aí andam. Então não se trata aqui de... Jesus não quer aterrorizar ninguém, Ele apenas está aqui nos advertindo, nos prevenindo e nos chamando a uma conversão, a um arrependimento, a uma mudança de vida. Nós aqui, Jesus, ele fala
Jesus dizia aos judeus que nele creram, lá em João: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E tudo o que Jesus ensinou, pregou, é a verdade. E é nesta verdade que nós somos chamados a permanecer. Diante de tanto pecado, de tanta devassidão, perversão, mentira, trapaça, falsas doutrinas, nós temos o grande chamado de permanecer na verdade, o que é um grande desafio. E ele diz aqui: em verdade, eu vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho fica. Se, portanto, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. E aqui, amados, Jesus veio exatamente nos libertar da morte eterna. Nunca tire isso de vista, certo? O Senhor veio nos libertar do fogo do inferno, nos libertar das garras do diabo. Isso não é algo tão simples assim quanto parece. Veja, pensa no dia da sua morte, no dia da minha morte. O que me aguarda para além das misteriosas portas da morte? Me aguarda uma eternidade feliz na presença de Deus ou uma desgraça eterna junto do diabo? E toda a palavra de Deus, ela nos chama a uma obediência à fé, a abraçar a fé, a viver pela fé. Nós temos um desafio diário de viver pela fé, porque se pega lá, eu falei que no início, que a justificação do pecador é uma obra maior do que a criação do céu e da terra. E como é que nós somos justificados diante de Deus? De que maneira nós não seremos condenados? É que está escrito lá em Romanos, capítulo 8, capítulo 5, Romanos capítulo 5, está muito claro aqui. Justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, pela fé, temos, pois, paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, amados, para nós não existe nada mais importante do que estarmos em paz com Deus, na amizade com Deus, porque se nós morrermos inimigos de Deus, ficaremos apartados de Deus por toda a eternidade. Então veja, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós confessamos Jesus como Senhor da nossa vida. Nós não vivemos, a nossa fé
não nos faz apenas admirar Jesus, certo? Eu admiro Jesus, eu o tenho em conta de um grande mestre moral, um grande líder, um grande psicólogo, não. A nossa fé nos move a tomar uma decisão, a mais importante decisão: submeter a nossa humana vontade à divina vontade do Senhor Jesus. É viver sob o senhorio de Cristo. Por isso que a Bíblia diz: se em teu coração creres que Jesus ressuscitou dos mortos, e se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, tu serás salvo. Então, a nossa vida na fé significa viver sob o senhorio de Cristo. São Paulo diz: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então veja, como nós estamos aqui adorando o Senhor, nós estamos declarando o senhorio de Jesus em nossa vida. Então, se você perguntar bem, tudo que você faz deveria ter a permissão de Jesus, correto? Porque Jesus é o teu Senhor. Senhor é Dominus, aquele que tem o domínio, aquele que manda, aquele que comanda, certo? Por isso que a oração é tão importante para nós, porque na oração Jesus nos fala pelo seu Espírito. Ele nos ordena o que devemos fazer, o que devemos evitar. A escuta de Deus, ela é tudo para nós. Uma pessoa que não tem oração, não tem escuta de Deus, ela está entregue a toda espécie de medo, confusão, problemas. Problemas todos temos, mas uma pessoa que está sob o senhorio de Cristo, o Senhor vai mostrar para ela o que ela deve fazer, quais passos. E a Bíblia diz que não existe nenhuma confusão para aqueles que colocam a sua fé em Deus. E aqui diz: por Ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes. Nós estamos o quê? Firmes. Olha, mais do que nunca, os tempos de hoje exigem de nossa parte uma firmeza. Há muita gente hoje vacilando, muita gente, certo? Que muda conforme muda a umidade relativa do ar. A pessoa muda, ela não tem firmeza, é uma pessoa que acorda de um jeito, almoça de outro jeito e dorme de outro jeito. Ela não tem convicção. Irmão, a única certeza que a gente tem nessa vida, além da morte, é que nós somos odiados por causa do nome de Jesus. Viu? Nós somos odiados, somos considerados como escória da humanidade. Mas é no meio dessa sociedade que odeia Cristo, que nos odeia, que nós somos firmes, viu? Mesmo se tivermos que dar a vida pelo Evangelho, que importância tem? Para nós não tem importância nenhuma. Jesus diz: não tenhais medo daqueles que matam o corpo e não podem fazer mais nada. Temei antes aquele que depois de matar pode lançar a alma no inferno. Viu, irmãos? Então, jamais perca a tua firmeza. Firmeza. A nossa vida, queridos, se você olhar bem, ela é cruz e ressurreição, certo? Quando você estiver na cruz, lembra que vem a ressurreição.
E quando você estiver na ressurreição, lembra que vem a cruz. Mas olha só, irmãos, nós temos uma certeza: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós sabemos que Jesus, porque Ele é o Senhor, Ele sempre tem a última palavra sobre toda e qualquer situação. E diz mais a Bíblia que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Tem coisas que a gente não compreende, né? Mas o fato é que, mesmo aquilo que a gente não compreende, por que está acontecendo isso? Eu que sou uma pessoa reta, por que está acontecendo isso? Eu que rezo tanto. Mas tudo isso concorre para o bem dos que amam a Deus. É um mistério, mas é uma realidade. Porque Deus é amor. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, olha só. Nos gloriamos até das tribulações. Você está atribulado, irmão? Pois sabemos que a tribulação produz a paciência. A paciência prova a fidelidade. E a fidelidade comprovada produz a esperança, e a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja, amados, você já descobriu a pessoa do Espírito Santo na sua vida? Quem é o Espírito Santo para você? É uma pombinha? Não. A pombinha é um símbolo do Espírito Santo. Você já descobriu o poder do Espírito Santo na sua vida? Irmãos, com o Espírito Santo você é uma pessoa poderosa. O verdadeiro empoderamento que se fala tanto hoje, ele só é verdadeiro pelo poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos é dado onde? Na balada? Nas bebedeiras, nas farras, nas orgias, nas novelas? Não. Ali o Espírito Santo, ele foge. O Espírito Santo nos é dado na oração, aqui na adoração, na leitura da palavra, na liturgia das horas, dos retiros, nas pregações que você ouve. Aí o Espírito Santo é derramado, você fica cheio do Espírito Santo, cheia. Você fica uma pessoa empoderada, inabalável. Amém? Olha, que perda, né? A pessoa que passa a vida inteira sem conhecer o Espírito Santo, sem ser movida pelo Espírito Santo, sem experimentar o poder do Espírito Santo. Eu experimento cruz todo dia, viu, irmãos? Porém, eu experimento também o poder do Espírito Santo todo dia. É visível, é palpável. É maravilhoso. Uma vida feliz é uma vida no Espírito. Amém? Uma vida feliz é o quê? É uma vida no Espírito. Porque onde está o Espírito, aí há liberdade. Onde está o Espírito, aí há os frutos do Espírito. Os carismas, as bem-aventuranças, as virtudes do Espírito. Aí a vida se torna o quê? A vida tem sabor, certo? A vida tem o quê? Tem sabor. Mesmo em meio às tribulações. São Paulo ele fala assim: eu sei me virar na penúria
e se me virá na abundância. A pessoa está na penúria, está passando dificuldade, mas a vida tem sabor assim mesmo. Mas também tem a abundância. Vai chegar a sua hora de experimentar a abundância também, irmão. Não desanima. Coragem. A vida não é só penúria, tem abundância também. Mas é preciso fé, meus irmãos. É preciso crer que o sangue de Jesus fala mais alto do que qualquer outra voz. O diabo, ele continuamente tenta nos desanimar, nos desacorçoar, para que a gente fique acuado, entrincheirado, ou até a gente chegue a abandonar a fé. O diabo é o pai da mentira, meus irmãos. E muita gente dá ouvidos a ele. Ele quer a nossa destruição. Por isso a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus e Deus se aproximará de vós. Irmão, quando você percebe que o gato está dando uns pulos diferentes, o cachorro está fazendo uns latidos diferentes, começa a rezar. Viu? Que o diabo está ali. Você percebe já algo meio estranho dentro de você. É o diabo que está ali querendo te destruir. Começa a rezar, começa a jejuar, vai na palavra, dobra o joelho, vai para um retiro. Como é que nós resistimos ao diabo? Fazendo aquilo que está em Efésios 6, né, irmãos? Certo? Lembra de Efésios 6? Conhece de cor essa passagem, né? Efésios 6. Nós não vamos ter agora aqui o cerco de Jericó, aqui na paróquia. Começa dia 30, paróquia São Sebastião. Ficaremos aqui em combate espiritual durante uma semana, derrubando as muralhas. Finalmente, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. Na oração, na Eucaristia, nos sacramentos, na palavra. Como é que você fortalece os teus músculos? Não é fazendo exercício? Não é levantando peso? Você fortalece no Senhor com a oração, com o jejum, com a palavra, com os retiros, com a adoração, com as vigílias, com a leitura espiritual, com pregações na internet. Você se torna forte. Aí quando vem a tentação, quando vem a batalha, você está forte. Aí você dá uma raquetada, né, dá um tapa na orelha do inimigo, ele é obrigado a ir embora. Mas se você está fraco, daí como é que fica? Ele te derruba, ele te domina. Fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Irmãos, quem está de pé, cuidado para não cair, porque quanto maior a altura, pior é a queda. E a gente cai muito facilmente em 3 áreas, que é na área do dinheiro, na área do poder, do orgulho, da soberba, né? De pisar nos outros, e na área do sexo. Muito facilmente a gente cai, as pessoas caem, né?
Já percebeu que as pessoas, muitas vezes pessoas até muitos anos de caminhada, a tentação do dinheiro, ela seduz a pessoa, um dinheiro ilícito, né? Um dinheiro fácil, um dinheiro roubado, alguma coisa. O sexo nem se fala, né? Todo dia a gente vê notícia de pessoas que caem, né? Escandalizam dentro da própria igreja até. E as brigas, né? A briga pelo poder, pisar no outro, passar a perna no outro para ficar na frente. Mas aqui diz, por isso que diz, revestivos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do diabo. Amém, irmãos? Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus. Tem dias que a gente padece sérias provações, viu? E sérias tentações. E manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Eu sempre digo, é muito fácil a gente vencer a tentação quando não estamos sendo tentados. Irmãos, é preciso seriedade, disciplina, determinação, programar a santidade, oração contínua, tempo fixo, oração de qualidade, palavra de Deus, retiros, vigílias. Mas com uma certeza, irmãos, de que somos mais que vencedores, viu? Quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu por você, por mim. Ele nos libertou ali do poder do demônio, cancelou a nossa culpa. E quando Ele ascendeu ao céu, Ele abriu para nós as portas da eternidade. Então veja, você não é uma pessoa qualquer, não. Você foi comprada pelo sangue de Jesus. Você agora é herdeiro da vida eterna. Você agora é de uma grandíssima dignidade. Você não é mais escravo do pecado. Você não deve mais nada para o demônio. Você tem direito a uma vida abençoada, próspera, feliz, a uma vida de sabor. Você tem direito a tudo aquilo que Jesus conquistou para você. Certo? Irmãos, você tem direito a uma vida abençoada. Você já se deu conta disso? Você tem direito a ser feliz, a prosperar, a se dar bem na vida. Jesus diz, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Queridos, a conversão é a gente sair da desgraça e entrar na posse da vida em abundância. É sair da escravidão do pecado para uma vida de liberdade. Se você ler lá no Antigo Testamento, Jeremias, capítulo 28, olha só. Bem conheço, capítulo 29, bem conheço os desígnios que mantenho para convosco, oráculo do Senhor, desígnios de prosperidade e não de calamidade. Meus irmãos, a calamidade ela entra na nossa vida pelo pecado. O pecado, ele é calamitoso e torna a nossa vida uma calamidade.
Pode perceber, pessoa que vive no pecado, vive rodeada de desgraça. E é uma escolha da pessoa, Deus não tem nada a ver com isso. Mas olha, qual é o desígnio de Deus para essa pessoa, ou para você, para mim? Eu tenho desígnios de prosperidade, não de calamidade. Deus não quer você na calamidade. De vos garantir um futuro e uma esperança. Veja, amados, que futuro é esse, que esperança é essa? É a realização das promessas de Deus. Então, continue acreditando, continue lutando, continue orando, continue vivendo na santidade, que esses desígnios de Deus se realizarão na tua vida. Aqui, vós me invocareis e vireis suplicar-me e eu vos atenderei. Olha só, irmão, por que a gente ora? Diga, por que a gente ora? Por que a gente reza? Porque Deus ouve as nossas orações. Quando você reza, irmão, você precisa rezar com essa convicção: Deus está me ouvindo, Ele não vai me deixar sem resposta, Ele vai me responder, Ele vai mover a sua mão a meu favor, Ele vai abrir uma porta. Jesus diz lá em Apocalipse 3, a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, irmãos, a oração ela é poderosa, irmãos. A oração move a mão de Deus, ela torna possível aquilo que humanamente é impossível. Vós me procurareis e me haveis de encontrar, porque de todo o coração me fostes buscar. Permitirei que me encontreis, oráculo do Senhor, e olha só isso aqui, e vos trarei do cativeiro, e vos irei buscar em todas as nações, em todos os lugares por onde eu vos dispersei, oráculo do Senhor, para reintegrar-vos no lugar de onde vos exilei. Aqui, essa passagem se refere ao exílio babilônico, o povo hebreu de Israel, que por causa do pecado, da desobediência, da dureza de coração, foi exilado 70 anos na Babilônia, hoje é onde fica o Iraque, e lá viveu como escravo. E para onde é que o Senhor vai reintegrá-los? Na terra onde corre leite e mel. Irmãos, aqui tem duas coisas. Quando você se volta para o Senhor ele reintegra você no reino da sua divina vontade, e ali você vai ver a glória de Deus em todas as áreas, nas finanças, na saúde, nos relacionamentos, no teu ministério, porque você está no território da bênção, da graça, onde corre leite e mel. O povo foi exilado para um território de escravidão, mas Deus os havia colocado num território onde corre leite e mel. Por isso que existe um problema, que as pessoas querem a graça, mas não querem viver na graça. Querem o leite e o mel, mas querem a idolatria do pecado. Não dá certo. Mas o Senhor ele vem nos reintegrar. Que o Senhor poderia ter simplesmente abandonado aquele povo. Esse é um povo de cabeça dura, deixa agora que se estrepem e que se matem uns com os outros. Não, irmãos e irmãs. Quando éramos pecadores, Jesus morreu por nós.
Senhor poderia simplesmente abandonar cada um de nós, a morte eterna. Não, irmãos, Deus deteve a mão de Abraão quando pediu Isaque em sacrifício, mas não deteve a mão dos pecadores que crucificaram o seu filho por amor de mim, por amor de você, para nos reintegrar no reino da sua divina vontade, reino de amor, de paz, de justiça, de bênção, de alegria, reino de verdade, reino de felicidade, irmãos. E nós continuamos ainda dando ouvidos à voz do diabo e duvidamos do amor de Deus, da bondade de Deus e cremos no pai da mentira. Que triste isso! Estamos renunciando à felicidade em troca de uma falsa promessa. Irmãos, você quer ser feliz? Quer ser feliz? Está lá no Salmo 1, né? Salmo 1, está lá o segredo da felicidade. O Salmo, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita a sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada às margens das águas correntes, dá fruto na época própria, e sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Amém? Amém, irmãos? Talvez você está passando um período de prova, mas deixa eu dizer, a abundância virá para você, irmão. Viu? Virá a abundância. Não desanima. O Senhor está apenas purificando você, para você suportar o peso da graça, porque a graça ela vem com um peso muito grande. Acredita, meus irmãos? Queridos, Isaías capítulo 52 diz assim: Eis que meu servo prosperará, crescerá, ele se elevará, será exaltado. Amém? Está falando aqui de Jesus, mas quando fala de Jesus, está falando de todos os que seguem Jesus. Está falando de você. Você que serve a Deus, que ama, que vive uma vida casta, reta, regrada. Deixa eu dizer, o Senhor está dizendo para ti: o meu servo prosperará, crescerá, se elevará, será exaltado. Essa promessa é para você, é para mim, é para nós. Amém, queridos? Talvez nós tenhamos pecado, abandonado o Senhor, mas olha aqui, hoje, Daniel, entretanto, que a contrição de nosso coração e a humilhação de nosso espírito nos permita achar bom acolhimento junto a vós, Senhor. Como se nos apresentássemos com o holocausto de carneiros, de touros e milhares de gordos cordeiros, que assim possa ser hoje o nosso sacrifício em vossa presença, que possa reconciliar-nos convosco, porque nenhuma confusão existe para aqueles que põem em vós sua confiança. Irmãos, nenhuma confusão existe para aqueles que põem em vós a sua confiança. Amém?
Tu não serás confundido, confundida. Eu sempre digo, para a maior glória de Deus, para a confusão do diabo e para a felicidade do homem. Amém? Nós estamos aqui diante do Senhor para quê? Para a maior glória de Deus, para a confusão do diabo e para a nossa felicidade. Porque nenhuma confusão existe para aqueles que põem em vós sua confiança. É de todo nosso coração que nós vos seguimos agora, que nós vos reverenciamos, que buscamos a vossa face. Irmão, você sabia que hoje a igreja celebra a Sagrada Face do Senhor? Sagrada Face do Sudário. Não nos confundais, tratai-nos com vossa habitual doçura e com todas as riquezas de vossa misericórdia. Irmão, Deus tem riquezas para você. Veja, Jesus morreu na cruz, ressuscitou, subiu ao céu para abrir as comportas do céu, para derramar os tesouros do céu. Volto a dizer, irmão, você tem direito a uma vida abundante. Ponde em execução vossos prodígios para nos salvar, Senhor, e cobri vosso nome de glória. Amém? Irmãos, firma a tua decisão. Tenha essa certeza de que Jesus veio para nos libertar, para nos salvar, para tirar a vergonha que pesava sobre nós, para nos reintegrar no reino da sua divina vontade e para abrir para nós as portas da eternidade, nos dar a vida eterna. Daqui a muito pouco tempo, queridos, todos nós não estaremos mais aqui. Seja 1 ano, 5, 10, 15, 20, 30, isso é um sopro, é nada comparado com a eternidade. E é por isso, irmãos, que nós cremos em Deus. É por isso que você deveria, sempre que você acorda, você já deveria dobrar o teu joelho na cama e rezar o creio, viu? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na vida eterna. Amém. Senhor Jesus, derrama sobre nós agora o Teu Espírito, Senhor. Humildemente te peço, pedimos, que o Teu Espírito Santo desça sobre nós agora, como em Pentecostes, afugenta toda a treva da nossa mente, Senhor. Destrói, Senhor, te pedimos, pelo poder da Tua cruz, pelo poder do Teu sangue, todo o laço do demônio que nos aprisiona a vícios, pecados, mentiras, falsas doutrinas. Destrói, Senhor, todo espírito de rebelião, de revolta que há dentro de nós, de insubmissão à Tua vontade.
Salva-nos, Senhor. Eu clamo o poder do Teu sangue, Jesus. Que o Teu sangue lave toda imundície, todo sentimento de culpa. Pela fé em Teu nome, Senhor, nós nos apropriamos de uma vida nova, uma vida abençoada, uma vida santa. Senhor, Tu pagastes a nossa dívida e agora nós estamos livres, Senhor. Livres para criar, para inventar, para empreender, para realizar. Por isso eu peço, Senhor, destrói todo sentimento de medo, de angústia, de inferioridade, de incapacidade, de prostração, depressão. Não importa, Senhor, o que acontece no mundo, Tu és o Senhor Jesus, Tu és o dono, Tu és o Rei, Tu és o juiz. Tu tens a última palavra, Senhor. E não há nenhum mal, Senhor, que possa Te impedir de agir, de operar, de realizar, de curar. Cura, Senhor, os enfermos agora. Cura, Senhor, pessoas que estão enfermas. Liberta os que estão oprimidos pelo demônio, Senhor. Os que estão cativos. Os que estão desanimados, deprimidos. Devolve a visão aos cegos, Senhor. Os que estão com problemas de mobilidade. Cura os paralíticos, Senhor. Os que estão com pensamentos suicidas, liberta, Senhor. Os que estão querendo vingança a qualquer custo, liberta, Senhor. Eu peço, Senhor, batiza-nos com o Teu Espírito Santo. Que o fogo do Teu Espírito, Senhor, nos transforme completamente. Nos liberte de todo medo, todo respeito humano, todo sentimento de incapacidade, de dependência de homens, Senhor. Tu não estás preso a homem algum, Senhor. Nós não estamos presos a um emprego, a uma ameaça, a nada, Senhor. Tu estás acima de tudo, Jesus. Tu és o nosso bom pastor, e nós podemos dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada. Eu quero profetizar isso na tua vida agora, irmãos. A partir de hoje, pela tua fé em Jesus, nada te faltará durante todos os dias da tua vida. Nada. O Senhor proverá todas as tuas necessidades e ainda te surpreenderá com mais abundância ainda. E olha, meus irmãos, para nós encerrarmos, a profecia, a palavra que Deus dá para você, para mim, para nós, Isaías 35, o deserto e a terra árida se regozijarão, a estepe vai alegrar-se e florir como o lírio, ela florirá, exultará de júbilo e gritará de alegria, a glória do Líbano lhe será dada, o esplendor do Carmelo e do Saron, será vista a glória do Senhor e a magnificência do nosso Deus. Irmãos, olha isso. Fortificai as mãos desfalecidas, robustecei os joelhos vacilantes, dizei àqueles que têm o coração perturbado: tomai ânimo, não temais, eis o vosso Deus, Ele vem executar a vingança. Eis que chega a retribuição de Deus, Ele mesmo vem salvar-nos. Glórias a Ti, Senhor. Isaías 35. Grave isso para você, essa palavra de Deus para ti. Deus que não mente, Ele está dizendo, tudo isso vai se realizar. Amém? Isaías 35. Muito obrigado, Senhor. Toda honra, toda glória a Ti, Senhor, e tudo para a maior glória de Deus, para a confusão do diabo e para a felicidade nossa e do homem. Assim seja. Amém. Salve Maria. Amém.